Bom dia a todos. Pegue o livro de vocês na página 248. Página 248, vamos fazer o número 9. Lá, que é um probleminha, e ele não fornece o desenho. Então, à medida que você for lendo, você vai montar o seu desenho, tá? Vamos lá. Em um determinado momento do dia, os raios solares estão inclinados 50 graus em relação ao solo. Está falando do solo, então está falando do chão. Os raios solares, então, estamos falando do sol. Quando o raio solar bate em um objeto qualquer, ele forma o que nós chamamos de sombra. Mas vamos continuar a leitura. 50 graus em relação ao solo, projetando no chão uma sombra de 4 metros de comprimento de um poste. Então, olha só. Ele fala que o raio bate aqui no poste, projetou no chão numa inclinação de 50 graus, formando uma sombra de 4 metros. Ele pergunta o seguinte: qual que é a altura do poste? Então, 50 está aqui. Cateto que está grudado, então ele é cateto adjacente. O 4 é cateto adjacente. Queremos saber o cateto oposto. Cateto oposto, cateto adjacente é o quê? Tangente. Tangente de quem? Tangente de 50 graus. Tangente de 50. Vai lá na tabela. Lembra a tabela? A tabela lá atrás. Quem é a tangente de 50? 1,192. Vai ser igual a H sobre 4. O 4 que está dividindo, você vai passar ele multiplicando. Então a altura vai ser 4 vezes 1,192. Então a altura do poste é 4,768 metros. Número 10. O número 10, ele diz que do topo de um prédio, uma pessoa observa um automóvel estacionado a 80 metros do edifício. Estamos falando que tem um edifício, um prédio. Então tem que ter obrigatoriamente quem? Chão. Aí pode perguntar para mim: Marcos, o que é isso? É um bezerro? Não, é um carro, é um automóvel. Cada um tem um automóvel que merece. Tá, então tá aqui o automóvel, ele está a 80 metros do edifício. E tem uma pessoa aqui no topo do prédio. Que é isso aqui? Ah, é o olho, claro. A pessoa tá olhando esse carro sob um ângulo de 40 graus. Sim? A pergunta dele: qual é a altura desse prédio? Então a perguntinha é quem é o valor de H. Bom, 40 está aqui, cateto grudado, cateto adjacente. O outro é cateto oposto. Aí, cateto oposto, cateto adjacente é o quê? Tangente. Então, tangente de 40, cateto oposto 80, cateto adjacente H. Certo? Lá na tabela, tangente de 40, 0,839. Esse H está dividindo. Vou passar para o outro lado multiplicando. O 0,839 passo dividindo. Então, H vai ser 80 dividido por 0,839, que é 95,35 metros. Olha lá. Tudo certo, hein? Número 11. Considere o triângulo para responder as perguntas a seguir. Ele deu o triângulo. Abra lá no seu livro, página 248. Ele deu um triângulo e deu os valores. Certo? Está pedindo
quanto que é seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Então, peraí. Aí se pergunta, por que tem dois triângulos? Tem dois triângulos porque eu desmembrei aquele triângulo em dois. Então, primeiro nós vamos fazer para alfa, depois fazer para o beta. Separei para ficar mais claro. Veja bem, considerando o ângulo alfa, cateto grudou e cateto adjacente. Então significa que esse aqui é cateto oposto e a hipotenusa nunca muda. Aliás, esse triângulo é um triângulo pitagórico. Lembra dos triângulos pitagóricos? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. É os triângulos pitagóricos, tá? Então eu desmembrei em dois. Sendo que esse nós vamos verificar só para alfa, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Esse com relação a beta. Quem é o cateto adjacente? 12. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é a hipotenusa? 13. Então você repara que dependendo do ângulo que eu pegue, vai mudar. Quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. A hipotenusa não, porque sempre a hipotenusa nunca muda, porque ele é oposto ao ângulo de 90. Vamos obter os valores. Vamos lá. Quem vai ser seno de alfa? Letra A. Seno alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Quem quer seno beta? Cateto oposto 5 sobre hipotenusa 13. Na letra B, quem que é o cosseno alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ser 5 cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é 5 sobre 13. Quem é o cosseno beta? Cosseno beta é cateto adjacente 12 sobre a hipotenusa 13. Tangente. Tangente é o quê? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, primeiro para alfa. Quem é o cateto oposto? 12. Cateto adjacente? 5. Então, é 12 sobre 5. Para beta agora. Quem é o cateto oposto? 5. Quem é o cateto adjacente? 12. Então, vai ser 5 sobre 12, certo? Ou uma situação que você pode verificar é a seguinte: o seno de um ângulo vai ser sempre igual ao cosseno do outro. O cosseno de um ângulo vai ser igual ao seno do outro ângulo, então vai ter o mesmo valor. E as tangentes? As tangentes são inversas. Aliás, essa situação foi mostrada para vocês quando mostrei o início da matéria de trigonometria, tá? Certinho? Beijo a todos, fiquem com Deus.